Em reverência à palavra de Deus. Queridos, nós continuamos então com a série, diga comigo, Santidade, Disciplina e Renúncia. Nós estamos ainda no bloco da santidade, então para fechar hoje o tema é esse aqui, você vai dizer comigo em 1, 2, 3 e Santos na Babilônia, amém? Você vai entender o porquê disso. Abra comigo no livro de Daniel. Profeta Daniel, é no Antigo Testamento. Nós vamos ler o capítulo 1 inteiro. Hoje nós vamos praticar a leitura, irmão. São 21 versículos. Você vai acompanhar comigo, você vai ler comigo. Amém, profeta Daniel. Vai cantando a musiquinha que você chega nele. É ou não é? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Leia aí a sua versão, eu leio a minha aqui. Se você não tiver Bíblia e não conseguir ler com o irmão do lado, leia aqui no telão em nome de Jesus. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, ou Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age como os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Glória a Deus, feche seus olhos comigo, vamos orar agradecendo o Senhor por este momento. Obrigado, Senhor, por essa manhã, ao abrir os portões dessa igreja, pela nossa escola bíblica, ó Pai, pelo momento de louvor que tivemos aqui, te adoramos, te exaltamos. O Senhor já estava neste lugar. O mesmo Deus de Daniel é o Deus que está aqui essa manhã, ó Pai, nos capacitando, ó Deus, nos abençoando, nos transformando, nos confrontando, ó Pai, para que sejamos santos em meio à Babilônia que vivemos, ó Pai. Obrigado, Senhor. Eu peço sempre, ó Deus, que o Senhor agora nos livre de todo o mal, todo anseio, toda preocupação,
toda perturbação que o inimigo possa tentar trazer para este lugar. Em nome de Jesus, eu repreendo ele de todas as nossas mentes. Deste espaço aqui, ele não tem poder, ele não tem ação, para que possamos desfrutar o que o Senhor trouxe para essa manhã, em nome de Jesus. Você concorda comigo? Diga amém. Glória a Deus. Tome o seu lugar. Glória a Deus. Então, irmãos, fizemos aí uma leitura um pouco longa, mas é para a gente entender muito bem o que o Senhor quer falar ao nosso coração essa manhã. A grande ideia aqui, eu já vou dar o spoiler do que é o resumo dessa mensagem para você, para que você entenda. A Babilônia trocou o nome de Daniel, mas não conseguiu trocar o coração dele. Santidade, irmão, para terminar, para a gente fechar esse ciclo aqui da santidade, não é sair do mundo, mas é não deixar o mundo entrar no propósito que o Senhor colocou no seu coração. Então fala para o irmão que está do seu lado, santidade não é você sair do mundo, mas é o mundo não entrar no que o Senhor colocou para o seu coração. Amém? Então, irmãos, a gente falou domingo passado, aqui na Santa Ceia, santidade não é uma lista, não é uma aparência que a gente tem que ter, mas foi uma oferta de sangue. Então nós somos santificados pelo sangue de Jesus. Diga comigo, eu sou santificado pelo sangue de Jesus. Amém? De uma vez por todas, lembra? De uma vez por todas. Na quarta-feira, a pastora Marcela aqui, irmão, deixa eu dar um parênteses aqui. Você assistiu a mensagem de quarta-feira? Quem estava aqui quarta-feira? Que pedrada, hein, irmão? Marcelo do céu, misericórdia, fui assistir depois na quinta-feira. Benção, se você não veio, vai lá no canal do nosso YouTube e assiste a mensagem da pastora Marcela, sede santos porque eu sou santo. Ela falou de cuidar da mente para ser santo e depois falou que é a responsabilidade, o quanto Deus é santo e Ele está pedindo para sermos santos como Ele, certo, pastora? Uma bênção, a bênção. Pega lá, assiste durante a semana a mensagem que vai falar muito ao teu coração. Eu quase caí no chão com a pedrada que eu levei. Bênção, irmão. E hoje, irmão, a pergunta ela muda um pouco de endereço. A gente foi santificado aqui no culto. Inclusive, irmão, aonde eu quero chegar aqui também, o Senhor falou muito ao meu coração. Às vezes nós viemos aqui para ter essa comunhão. Eu não estou falando vir à igreja, eu não estou falando vir à quadrangular, eu não estou falando vir aqui para mostrar para mim ou para alguém que você veio, mas a gente se reúne para se santificar, para ter comunhão, para receber as bênçãos. Eu já te falei aqui, tem bênçãos, irmão, tem coisas que o Senhor faz só quando nos reunimos, então é tão raro, às vezes é uma vez só na semana que você consegue vir. Às vezes você consegue duas, às vezes você consegue só uma a cada 15 dias, mas irmão, o que eu quero te estimular venha para essa comunhão. Eu não estou falando para você vir para o templo, para a parede, mas venha pensando nessa comunhão aqui, que o Senhor tem bênçãos, o Senhor tem santificação para fazer na sua vida enquanto você está aqui. Então se esforça, irmão. Se esforça para vir na quarta, se esforça para vir no grupo, se esforça para vir no culto dos jovens, se esforça para vir no culto de domingo. Não por mim, que seja então em outra igreja. Eu não sou ciumento, eu não sou pastor manipulador, imagina. Mas que você pense na comunhão, porque nós passamos, irmão, você vai entender, o mundo lá fora é como a Babilônia. Nós passamos nossa semana 5 dias na Babilônia, às vezes 2 na presença de Deus, 6 dias em meio à Babilônia e 1 na presença de Deus, às vezes 15 dias, 30 dias, às vezes só vem na Santa Ceia, 1 dia só, irmão, na presença do Senhor. Tudo bem, Ana Júlia falou aqui, um dia nos seus atos vale mais do que 1000 em outro lugar. Mas se nós temos liberdade, se nós temos condição, quem falou isso na Bíblia é porque era muito difícil ter esse dia, mas às vezes você tem condição, às vezes você pode, às vezes a Babilônia está te cercando, e você pode estar aqui na presença do Senhor para Ele te santificar. Então se esforça, fala para o irmão que está do seu lado, se esforça para estar aqui, irmão. Porque, irmão, a pergunta é, como se vive santo no mundo que não é santo? E Deus respondeu essa pergunta nessa história aqui. Se tem um capítulo que vai falar disso, é Daniel 1. Porque esses jovens são retirados lá daquele território, da onde eles estavam, da terra santa, do lugar santo, da onde tinha, e são levados, e são presos, são agora retirados da onde eles estavam, da onde eles nasceram, onde eles eram linhagem real, onde eles eram abençoados, e são levados para um lugar hostil, para um lugar pagão, mas o Senhor o Senhor permanece com eles, o Senhor fortalece eles, o Senhor dá desafios para eles, e eles passam, assim como nós também vamos passar. Nós estamos diante do mundo, mas nada ser santo é nós não deixarmos o mundo atrapalhar o que o Senhor colocou no nosso coração.
Amém? Glória a Deus por isso. Lembrando, irmãos, diga mais uma vez comigo, igual domingo passado: santidade não é um nível espiritual reservado para alguns, é o caminho normal de todo verdadeiro discípulo de Jesus. Diga assim comigo: inclusive na Babilônia. Então fala para o irmão que está do seu lado aí: é para você ser santo, inclusive na Babilônia. Oh, glória. Então, irmãos, como eu estava falando aqui, para entender melhor o contexto, eles foram arrancados de Jerusalém, levados cativos, foram escolhidos, o Nabucodonosor escolheu a elite, os jovens da família real, os nobres, os melhores de aparência, de saúde, de inteligência, arrancados da família, da terra, do templo, e foi levado, para onde foi levado é para Sinar. Sinar é onde onde foi levantado a Torre de Babel. Então era um símbolo ali de ser tirado, de tentar tirar da presença de Deus, do conforto da presença de Deus, e levar para um lugar aonde sempre não se quis viver com Deus. Então, nós, quando saímos daqui da igreja, quando saímos do culto e vamos encarar a vida real, quando vamos encarar a nossa realidade, a nossa rotina na semana, nós muitas vezes precisamos estar aonde não depende, tentam não depender de Deus, tentam viver sem Deus, é como acontece com a gente, irmão. Então, deixa o Senhor falar no teu coração. Babilônia aqui não é só império, ele é o projeto mais antigo da humanidade, civilização sem Deus, nome próprio acima do nome. Então, irmãos, o capítulo 1 de Daniel, depois tem a história da fogueira, que eles são lançados nas chamas, depois tem a história da cova dos leões, mas o capítulo mais perigoso mesmo é esse aqui, porque, irmão, a primeira arma do império, a primeira arma do mundo, não é a perseguição, é a sedução. Então, o que tentaram fazer com os jovens aqui, com Daniel e seus amigos e os outros que estavam com ele, é seduzir. Então, o mundo vai tentar te seduzir primeiro. Quando você sentir que está sendo atraído por algo, fala: não, deve ser de Deus isso aqui, está muito bom, está parecendo muito bom. Mas, irmão, o errado, o inimigo, ele vai tentar primeiro seduzir, para depois te perseguir. Diga para o irmão que está do seu lado: vai tentar primeiro te seduzir, para depois te perseguir. Coloca isso na cabeça dele, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós temos que tomar cuidado com isso. Atente isso, guarde essa frase para você: primeiro vai vir a sedução, depois a perseguição. Aí você vai perceber, de repente pode ser muito tarde. Mas, vamos lá, o Deus que entrega é o Deus que sustenta também aqui nessa história. Antes de olhar para Daniel, o texto exige que a gente olhe para Deus, porque tem um verbo aqui que é citado 3 vezes nesse texto todo que a gente está falando. A gente acha que quem está comandando essa história aqui é Nabucodonosor, mas é Deus. Porque aqui no verso 2, o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor e Joaquim. Depois, no verso 9, Deus deu a Daniel a misericórdia e compreensão diante do chefe dos eunucos. Depois, no verso 17, Deus deu a estes 4 jovens conhecimento e inteligência. Então, o Senhor vai permitir, às vezes, situações, porque, como a gente já tem falado, o próprio Senhor Jesus pediu para que não nos tirasse daqui. Então, estamos aqui, no meio dessa Babilônia, que está esse mundo, cada dia pior. Então o Senhor, ele coloca a gente lá mesmo, mas para mostrar que Ele pode dar sabedoria, que Ele pode dar conhecimento, que Ele pode dar garra, que Ele pode dar força, vai dar misericórdia e compreensão também. Então, às vezes você fica desesperado: mas por que o Senhor permitiu isso? Por que eu tenho que trabalhar aqui? Por que minha família está desse jeito? Por que aqui na minha casa só eu sou evangélico? Por que isso, Senhor? Por quê? O Senhor, Ele está permitindo, não é que Ele tem prazer, mas Ele está permitindo para Ele mostrar a graça do conhecimento na sua vida, para te dar sabedoria, para te usar para transformar aquele lugar. Você é usado, irmão. Você é usado para transformar lugares. Você tem que crer nisso, que a gente tem esse poder, irmão. O Senhor nos dá esse poder. Não é para se acuar, não é para se entregar, não é para começar a praticar o que é praticado naquele lugar. Não é para fazer igual, para agradar. O Senhor vai te dar conhecimento, o Senhor vai te dar sabedoria para você transformar aquele lugar, para você ser exaltado no lugar aonde tentam viver sem Ele. E você vai mostrar quem é o teu Deus. Amém? Você crê nisso? Então,
Quem parece que está dando as cartas aqui é o rei, quem está dando tudo é Deus, até o exílio. O texto faz questão de dizer que tudo passou pela mão do Senhor. Daniel não está aqui na Babilônia por azar, nem porque Deus perdeu a batalha para o Deus deles. Está ali dentro de uma soberania que não solta as rédeas. Então, irmão, Deus não solta as rédeas da tua vida. Não importa o lugar que você tenha que passar, não importa o deserto que você tenha que passar, não importa que você pareça estar encurralado. O Senhor não solta as rédeas da sua vida. Diga assim comigo: o Senhor não solta as rédeas da minha vida. Amém? Lá em Jeremias, irmãos, para dar alguns exemplos, alguns textos paralelos, Jeremias vai falar sobre os exilados. Eu vos mandei para o exílio. Aí depois, mais para frente, edificai casas, plantai pomares, buscai a paz da cidade. Então, às vezes o Senhor permitiu, mas é para a gente plantar no lugar, é para a gente semear o evangelho, é para a gente semear o amor, a paz aonde o Senhor coloca. O Senhor não vai colocar a gente, irmão, se for para colocar em paz nós já estamos com Ele. Então o Senhor vai te enviar para um lugar que é um caos, um lugar que é pagão, um lugar que outro Deus está sendo adorado, outra coisa está sendo venerada naquele lugar, para que você seja usado para plantar, para somar naquele lugar e para exaltar o nome de Deus naquele lugar. E Ele te exaltará nessa situação. E isso é santidade, irmão. Alguém pode estar aqui dizendo agora: eu estou numa Babilônia que eu não escolhi, Tiago. Mas o Senhor vai te dar força, o Senhor vai te dar. Aqui em Gênesis 50, 20 também foi dito, sobre José, vós intestaste o mal contra mim. Esse versículo é maravilhoso. Porém Deus o tornou o muito em bem. Irmãos, aonde está o mal, se está da vontade do Senhor, você está ali, Ele vai virar aquela chave e transformar tudo em bem. Olha a história de José, irmão, lembra da história de José? Parecia tudo uma tragédia, mas o Senhor transformou aquilo em bem, em tudo em bem. O Senhor vai transformar em bem essa situação aí que você está passando em nome de Jesus. Você crê nisso? Glória a Deus. Então, irmão, o seu endereço, onde você está, a situação que você precisa estar nesse momento, não é um acidente. O Deus que entregou essa situação é o Deus que também dá. Ele dá graça diante do seu chefe, dá graça diante do professor, dá graça diante da sua casa, diante da sua família, seja qual for a situação. Pare de pedir para sair, comece a perguntar o que Deus quer fazer em você nessa situação, dentro dela. Porque, irmão, um povo em pânico não santifica lugar nenhum, mas um povo confiante santifica todo lugar. Então, se você for confiante, aonde precise passar, aonde pareça que você está encurralado, aonde pareça que você está sozinho, Daniel e esses outros jovens eram minoria. A qualquer momento podiam ser ameaçados, lançados, foram, prometidos de morte em várias situações. Mas eles estavam confiantes no Deus que eles serviam. Confia no Deus que você serve em nome de Jesus, amém? Agora olha aqui, irmãos, a gente tem que entender como que a Babilônia, ela nos seduz. Primeiro, uma nova educação, prometeu 3 anos imersos nas letras e nas línguas dos caldeus, literatura, astrologia, adivinhação, visão do mundo inteiro. Depois uma nova mesa, prometeu finas iguarias e o vinho do próprio rei, ou seja, conforto, sabor, status. Quem come da mesa do rei aprende a depender do rei. Terceiro e mais profundo, novos nomes. Olha o que aconteceu aqui. Daniel, irmão, o nome de Daniel significa Deus é meu juiz. O nome de Ananias o Senhor é gracioso. Misael, quem é como Deus? Azarias significa o Senhor socorre. A Babilônia tentou, veio e rebatizou. E eles tiveram que carregar esses nomes diante do império. Toda vez que chamasse eles, era isso. O império entendeu o que muita igreja esquece: quem dá o nome forma a identidade. Trocaram o crachá deles, trocaram a identidade deles, mas eles usam mesmo esse método, irmão. Então o mundo, ele vai tentar te mudar. As pessoas que estão ao seu redor, eles vão tentar mudar o seu jeito. Fala, mas espera aí, você faz isso aqui só porque você é crente? Mas você tem certeza? Tem alguém ou não que já perguntou isso para você? Mas você tem certeza que esse Deus aí é de verdade? Mas você tem certeza que seu pastor é pastor mesmo? Você tem certeza que aquele líder lá... Por que você tem que ir de sábado nos jovens? Para que isso aí? Você está perdendo o seu sábado indo lá na igreja. Para que você vai na oração em jejum? Para que você vai isso? Então, o mundo, irmão, vai tentar te mudar. As pessoas lá vão tentar te influenciar. Não vai lá não, vem aqui com a gente. Vai rolar de tudo aqui. Lá é muito preso, lá é muita regrinha, muita leizinha, muito não sei o quê. É isso, irmão. Vão tentar nos tentar. Viu?
Por que você não faz desse jeito igual está todo mundo fazendo? Dá uma sonegada aqui. Irmãos, eu tenho falado muito de corrupção porque a gente acha que corrupção é só na política, mas a corrupção está no nosso dia a dia, numa conta que precisa fechar, num negócio que precisa fazer, numa dívida que precisa acertar. Fala Deus aos nossos corações. Irmão, é uma voltinha, um atalhinho que a gente quer pegar que é errado, está errado na lei, e nós vamos e fazemos. E aí a gente está parecendo mais com quem? Com Daniel e os jovens, aqueles jovens que permaneceram firmes, ou com os da Babilônia? Então, irmãos, nós não podemos deixar seduzir, nós não podemos deixar a Babilônia trocar o nosso nome. O seu nome, o meu nome é Filho do Santo Deus, Filha do Santo Deus. O seu nome é Filho resgatado, o seu nome é Filho restaurado, o seu nome é Filho de Deus. Deus Santo, você é santificado, você não é contagiado e contaminado pela Babilônia. É ou não é, irmãos? Fala para o irmão que está do seu lado, você não é contaminado. Porque, irmãos, os novos nomes até a mídia, a cultura, tenta colocar isso na nossa vida. Adultério agora virou um caso. Eu só estou tendo um casinho. Impureza virou liberdade. Fazer o que quiser com o corpo, fazer o que quiser com a sexualidade, é liberdade. Eu sou livre. Viva a liberdade. E está ficando escravo daquilo ali, cada dia que passa. É ou não é, irmãos? Ganância virou uma ambição saudável. Não, eu só quero muito aquilo. Não é inveja. Não, mas aí arregaça a família inteira porque quer aquele carro, porque quer aquela casa, porque quer aquele cargo. Acaba com a casa, acaba com o casamento, acaba com a família. Mas eu quero aquilo ali. É só uma ambição saudável. Irmão, se você está se deixando levar por algo desse tipo, isso está sendo o seu nome dentro da Babilônia. É isso que está sendo o nosso nome. Agora, embriaguez virou algo social também. Excessos, estou falando só de bebida alcoólica não, mas outros excessos que a gente tem, não, é tranquilo, é social, é porque eu estou ali estou tentando agradar, estou fazendo um networking ali. Irmão, pelo amor de Deus, nós somos chamados para ser diferentes, irmãos. Santos no meio da Babilônia. É para isso que nós fomos chamados. Porque ela vai ficar... Aqui está sendo pregada a palavra de Deus, mas o mundo tenta pregar no seu ouvido também. Por isso que eu estou falando, irmão, presta atenção. Tente vir mais dias, tente ficar mais dias ouvindo a palavra de Deus. E quando você não consegue vir, coloque algo para tocar lá na sua caixinha, no seu fone, seja onde for. Coloque louvor, coloque palavra, coloque coisas que edificam. Porque o mundo também está tentando pregar no seu ouvido e tentando mudar o seu nome. Nós temos que, irmãos, Romanos 12:2 fala o quê? Não vos conformeis com este mundo, com este século. 1 Pedro 2 fala que nós somos peregrinos aqui, nós não somos deste mundo. Irmãos, eu quero até estender um pouquinho aqui, para a gente falar um pouquinho da cultura atual. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Alguém aqui ouviu ou leu sobre, e se você não viu, não veja, por favor. Você viu o novo álbum da cantora Anitta? Alguém ouviu sobre o novo clipe? O show que ela acabou de fazer esses dias? Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. O diabo anda disfarçando alguma coisa? Não, irmão. Bruxo ficando famoso na internet. Deve ter passado já na sua timeline lá, o tal do bruxo Malagueta. Está gravando isso aqui, está ao vivo, não tem problema nenhum. Estou falando a palavra de Deus aqui. Irmãos, você já ouviu as músicas que tocam, as mais tocadas? Você já foi no top 50 do Spotify para você ver que tipo de música que tem? O tipo de cultura que está sendo pregado nos ouvidos? Tiago, mas eu nem mexo nisso aí, nem sei o que você está falando. Mas às vezes está no ouvido do seu filho, irmão. Às vezes está no ouvido do seu marido, minha irmã. Às vezes está tocando no ouvido da sua esposa, meu querido. Às vezes os amigos dos seus filhos estão trazendo para os ouvidos dos seus filhos. Às vezes os amigos do marido, às vezes os amigos da esposa. Quem gosta da Babilônia está tentando trazer para quem é filho de Deus. E normalizar. Esses dias eu vi, às vezes a gente assiste vídeo de stand-up cristão, gospel e tal. É engraçado, aí às vezes passa uns desses que fazem aí stand-up no mundo. E aí, irmãos, esse dia passou um assim, aí casais são levados para o palco, aí é falado de todo tipo de perversidade, de todo tipo de excesso.
Aí a sexualidade está sendo toda confundida, não existe mais respeito com a heterossexualidade. Tá tudo, eu estou tentando usar palavras aqui, porque eu sei que tem juniores aqui, eu não quero falar palavras fortes, mas sendo usado o tipo de perversões para dizer o que faz um com o outro, o que faz com mais. Irmãos, e isso está sendo normalizado nas novelas, nas séries que a gente assiste, que a gente às vezes tem que tomar cuidado, irmão. E eu não estou falando aqui, eu ouço música, eu assisto filme, eu assisto série também, não é isso, mas nós temos que vigiar, irmão, nós temos que tomar cuidado, o que o mundo está tentando pregar nos nossos ouvidos, o nome que o mundo está tentando colocar em nós. E mas eu ouço sozinho, mas eu vejo sozinho. E isso influencia na tua casa, porque quando você assiste, quando você consome com seus olhos, consome com seus ouvidos e consome com sua boca essas coisas, a consequência, os atos dentro da casa é assim. Não é à toa, irmão, que existe um grande número sobre violência doméstica entre os evangélicos. Eu tô alertando isso, irmão. Essa palavra hoje é sobre isso, porque é sério, irmão. Casamento se destrói não é em um dia, é pouco a pouco nas coisinhas que a gente vai deixando a Babilônia colocar na nossa vida. Relação pais e filhos se perdem de pouco em pouco, é um dia que deixa, é um dia que falha. Daniel orava 3 vezes ao dia e não deixou de orar, peitou o rei. Nós temos que peitar esse mundo. O mundo está fazendo eu não ter tempo, Tiago. Minha vida na Babilônia me consome demais. Tem que ter tempo para vir para a igreja. Tem que trazer seus filhos para a igreja. Tem que trazer sua esposa para a igreja. Homens, pais que estão aqui, é o seu papel trazer a sua família para a igreja. Louvado seja Ele. Irmãos, nós temos que nos posicionar. O que Daniel vai fazer aqui? Estava aqui no roteiro? É isso aí. Daniel, o que ele vai fazer, irmão? Ele vai chegar e vai propor outra coisa. E ainda coloca em risco o copeiro, o cozinheiro lá. Mas eles entenderam o quê? Ainda que fosse finas iguarias, ainda que fosse um vinho doce, o melhor vinho, a melhor comida sempre é a do rei, mesmo que fosse a melhor coisa, eles iam aprender do melhor, e depois aprenderam também, sem problema, eles iam aprender a melhor literatura, às vezes, irmão, vem a melhor proposta de emprego, só que aquela proposta de emprego você só vai pegar se você fizer o que é errado. Às vezes, o jovem mais bonito, a mulher mais bonita do mundo quer namorar você, ela pode ser a mais bonita, mas ela vai acabar com a sua vida, jovem. E o inverso também é a mesma coisa, minha querida. Às vezes o cara mais bonito lá da escola quer te namorar, mas ele vai destruir a sua vida se ele é da Babilônia. Às vezes, irmão, vai seduzir de várias formas, igual veio as finas iguarias, mas Daniel chegou e falou assim: nós não vamos comer dessa comida. Eu te desafio, porque ele confiava no Deus que ele servia. Então, irmãos, às vezes a gente vai parecer que algo ali é mais sedutor, é mais bonito, é mais próspero, vai garantir mais coisas, mas, irmão, fica aqui. Coma o que vai ser comido na presença de Deus. Desfrute do que pode ser desfrutado na presença de Deus. Aceite a proposta que vai deixar você ficar na presença de Deus. Aceite alguma proposta financeira, alguma proposta de relacionamento, se for te deixar na presença de Deus. Jovem, eu vou te falar algo que já se fala há muito tempo. Não adianta achar que vai namorar lá fora e conseguir trazer para a igreja. Tem que estar aqui primeiro. Tem que estar aqui primeiro, tem que estar na presença. E quando eu falo aqui, não é o quadrado aqui não, é na presença de Deus. Aceite propostas, viva o que for deixar você ainda na presença de Deus. Irmãos, o Senhor te dá, assim como Deus concedeu a Daniel ali e aos outros jovens, inteligência, consciência, misericórdia, até com o cozinheiro. Deus prepara tudo para que você aceite o que é bom, para que você cresça financeiramente, para que você cresça espiritualmente, para que você cresça no relacionamento, para que você cresça aqui na igreja ministerialmente, se for bom e se te deixar aqui na presença de Deus ainda. Fica tranquilo, está tudo preparado. Ele vai dar o caminho. Olha o que acontece, aí aceita, aí corre o risco do rei pegar, do rei descobrir. Lá, na hora, mesmo aqueles lá que já eram da Babilônia, se fartaram das coisas do rei. E aí parece bonito, e aí parece legal. Meu Deus, estou comendo legumes aqui, e aquele cara lá está comendo daquele jeito. Igual eu e você, às vezes olhamos, hoje aqui em casa é frango. Eu sirvo ao Senhor e é filé de frango.
E o cara lá que rouba da minha empresa, todo final de semana faz churrasco. É ou não é, irmão? A gente se compara. A gente se compara com a Babilônia. Mas Deus vai te honrar. Mesmo no frango. Fala para o irmão que está ao seu lado, Deus vai te honrar mesmo no frango. Vai, irmão. A gente vai comer picanha na presença de Deus, em nome de Jesus. Eu não estou fazendo promessa igual o outro fez não, tá? Não estou fazendo. Estou aqui dando um estímulo, a gente vai chegar lá. Irmão, outro detalhe que eu queria falar antes de encerrar. Você vê aqui nessa história Daniel pegar a espada e matar alguém? Claro, teve histórias que foi necessário isso. Mas pode ver, irmão, a santidade fez Daniel fazer tudo em paz, tudo tranquilo. Às vezes, irmão, a gente é grosseiro na situação, e aí não abre a porta. Porque ele estava ali, o rei é bravo, o rei é furioso. O rei, se não fizer do jeito dele, ele manda para a fornalha, manda para a cova. Mas ele vai ali, na calma, na boa, vamos fazer o seguinte, só vamos trocar isso aqui, vamos fazer isso aqui. Lá, irmão, lá na sua empresa, Deus vai te dar sabedoria para você não fazer a coisa errada. Deus vai dar sabedoria. Lá na sua casa, às vezes na sua casa, irmão, o silêncio prega mais do que você ficar insistindo em algumas discussões e debates. Às vezes o silêncio, às vezes uma troca, viu? Vamos lá comigo? Aí depois a gente faz isso aqui, claro, que vai deixar você ainda na presença de Deus. Faz uma troca. Ah, mas isso aí não é chantagem. Seja elegante, irmão. Daniel foi elegante aqui na situação. Traz só legumes. Aí trouxeram ainda a comida lá, as finas iguarias, aí depois eles retiram. Ele não chuta, não bicuda as coisas. Sai daqui com essa comida. Não, comeram legumes. Tá lá, fizeram certinho. Aí a hora que chegou no rei, que o rei se admirou? Eles eram 10 vezes mais doutos do que os outros. Irmão, vamos aplicar para hoje. Se você permanecer firme, se você entender que às vezes é melhor comer os legumes do que o que é o manjar da mesa do diabo, o Senhor vai te fazer crescer 10 vezes mais. E eu estou falando em todas as áreas. Isso aqui não é uma pregação de prosperidade, é teologia da prosperidade, não é isso que eu estou falando. Também na prosperidade. Mas eu creio num Deus que Ele faz a gente crescer em todas as áreas. Porque Ele é um Deus pleno na sua vida. Ele é um Deus que não deixa faltar em nada da sua vida, em nada da sua casa. Você crê nisso? Amém? Queria chamar o Ministério de Louvor a vir aqui no altar, para a gente orar um pouquinho. Então, irmãos, para encerrar, 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, irmãos, a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, não é um cargo, não é uma cidade, não é um casamento, não é um relacionamento. É um caráter de Cristo, caráter de santo. A pastora Marcela pregou aqui, Ele é santo, Ele é único. Então nós temos que ter o mesmo caráter de Cristo. É isso que está falando nesse verso. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, irmãos, Daniel aqui nessa história, ela é admirável. Quero apontar para Cristo agora. Mas pensa no meu Salvador e no teu Salvador. Jesus também, Ele teve que entrar no território do mundo. Não arrastado como cativo, mas enviado por amor. A Babilônia seduziu Daniel. O deserto ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo e a sua glória. E Ele venceu todo exilado antes dele tropeçou, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então nós vamos ser tentados, irmãos. O mundo vai tentar, a Babilônia vai tentar pregar, a Babilônia primeiro vai tentar te seduzir, mas depois ela vai te perseguir. Mas permaneça no Senhor, permaneça em santidade, deixa Ele trabalhar, deixa Ele te dar conhecimento, deixa Ele te dar inteligência. Coma o legume se for preciso, diante de uma mesa farta do rei, do pecado. O pecado vai estar diante de você, mas ore antes. Faça como ele já orava, ele já tomava a decisão antes. Ele ia para o rei 3 anos depois. Mas antes disso, ele já estava ali tomando a decisão da renúncia certa. Então, irmãos, às vezes a gente vai dar de cara com a tentação. Você já estava preparado para aquele momento?
para recusar, para fazer o certo, para ser santo naquela proposta? Então esteja preparado para sempre estar santo diante da proposta do inimigo, e o Senhor vai te honrar 10 vezes mais. 10 vezes mais. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Louvor pode louvar, pode ministrar. Pastores, fiquem aqui à frente, façam a linha de frente aqui, por favor. Aleluia.